CommSchool. Olá, meu nome é Maurício Salvador, eu sou o CEO aqui da CommSchool e hoje eu vou bater um papo aqui com o Vitor Fernandes, que ele é sócio da Varion, uma agência de marketing especializada em vídeos, e sócio também da All4, uma agência também especializada em data science. O Vitor vai falar um pouco para a gente aqui de como é a experiência dele em liderar equipes remotamente, né? Agora que a gente está passando aí por esse momento de muita gente indo para home office. E, Vitor, obrigado aí, né, por contribuir aí e trazer um pouco da sua experiência. Imagina. Me conta um pouco aí, Vitor, você gerencia equipes remotas há quanto tempo e que tipo de equipes são essas? Já tem 18 anos que a gente trabalha basicamente remoto, então as equipes elas trabalham da casa delas ou às vezes de algum coworking para desenvolver os projetos. E são equipes de tecnologia na maior parte das vezes e algumas equipes um pouco mais voltadas para projetos pontuais, né? Então varia um pouco, às vezes uma pessoa está em uma equipe num projeto, em outra equipe em outro projeto. E normalmente são equipes pequenas aí, de 4, 5 pessoas por projeto, não mais do que isso. Legal. Mas você também gerencia equipes, né, frente a frente, né? Seria uma coisa híbrida, né? Você tem uma parte remota e uma parte ali na sua frente, é isso? E, na verdade, agora a gente está fazendo quase tudo remoto. Na verdade, agora não, já tem alguns anos que a gente está fazendo quase tudo remoto. A parte presencial que a gente faz, tem sempre esse momento, é mais na hora que a gente está entregando alguma coisa com o cliente ou no caso da produtora que a gente precisa fazer o trabalho físico da gravação ou de alguma montagem, né? Aí nesse momento tem a equipe toda presencial e normalmente inclusive é uma equipe maior, né? No último trabalho que a gente fez tinham 14 pessoas, né, na equipe. E aí é presencial, tem que lidar com todo mundo, organizar, muda, né? Tem logística, tem almoço, tem toda a coisa que a gente não se preocupa quando a gente está trabalhando online. Interessante. E baseado, né, na experiência que você teve de liderar ali na frente e hoje, né, que você lidera no online, você vê algumas mudanças aí né, quais são as principais diferenças, né? Tá. Assim, a gente trabalha muito no online, então quase que se acostumou já com essa questão, fica até mais fácil no online do que no presencial, que é mais dinâmico. Mas a diferença eu acho que é a questão de alinhamento, né? Quando você começa a trabalhar com pessoas que ainda não estão com essa cultura de trabalhar online, alinhar os projetos fica bastante difícil, até porque as pessoas têm que ter a noção de que o que ela está fazendo ali ninguém mais está vendo. Então, se ela não reportar aquilo que ela está fazendo, é como se não tivesse feito. Então, precisa conversar mais, precisa ter algum lugar, uma ferramenta, um dashboard para a pessoa reportar como é que está aquele projeto, se ele já está andando, se ele está parado, porque esse controle eu acho que é a parte que mais dificulta trabalhar online no começo. Depois que as pessoas já adquiriram essa cultura, a coisa até inverte, porque como você passa a ter uma ferramenta, pode ser um dashboard, um Trello, por exemplo, que você vê ali o que está acontecendo, você não precisa interagir tantas vezes para entender como que aquele projeto está. E também dá para você olhar a partir daquilo ali e ver que chegou em um determinado ponto, você já pode chamar uma outra pessoa que vai também participar do projeto, ou passar para o cliente, independente, né? O que você tiver que fazer já está na sua mão. E normalmente quando você está no físico, as pessoas não reportam desse jeito. E aí acaba que você tem que ir lá conversar com as pessoas, pegar a informação cada vez que você vai fazer alguma coisa. Até demora mais depois no segundo momento, mas o impacto inicial de você sair do físico para o online, eu diria que esse alinhamento é o que mais vai fazer diferença. Então, fica claro que é muito importante a questão de você ter indicadores, né, indicadores de curto prazo, né, e indicadores de médio prazo também, né, se são projetos, né, maiores, e o pessoal de TI trabalha muito bem essa questão, né, de gerenciamento, né, e etapas de entrega, e principalmente os prazos definidos, né? Essa parte tem algumas metodologias, como Kanban, Scrum, essas metodologias ajudam bastante. Mas é importante perceber que
Projeto de tecnologia é mais fácil, porque o reporte dele, por exemplo, no GitHub, ou alguma coisa que você vê lá como é que está o versionamento do que você está trabalhando, é direto, né? Você vê a versão, você já sabe o que está acontecendo. Mas outros projetos, como a gente faz às vezes de produção da parte de agência, não é tão técnico. Tem algumas questões artísticas, tem criação, gravação, edição, que não é uma coisa tão fácil de reportar. Você precisa de fato ir lá e escrever aquilo que você está fazendo. É nesses casos que eu acho que a metodologia ajuda mais do que a própria ferramenta. Então, se você tem a cultura que você tem que falar com alguém, normalmente com o seu par ali que está trabalhando naquele mesmo projeto, para ele entender até onde você já caminhou, eu acho que essa é a grande sacada. E aí a questão das métricas, o prazo e tudo mais, eu acho que você pode sempre definir mediante o que você está tendo naquele momento, mas partir do pressuposto que você tem a cultura de ter essa medição sempre. Mesmo que você fale, essa vez é uma semana, na próxima é um mês, mas a ideia é que você tenha isso no time todo, o tempo todo, para eles saberem que aquilo que eles estão fazendo tem um fluxo de entrega, né? Legal. E como é que você mantém uma equipe remota engajada né, e confiante, né, e motivada? Isso deve ser um dos grandes desafios, né? Eu acho que o mais desafiador é isso mesmo. Uma das coisas que a gente faz para isso é mostrar bastante familiaridade com aquilo que eles estão fazendo, e uma empatia com aquilo que está sendo desenvolvido, para você entender que eles têm dificuldade em alguns momentos, que as coisas vão atrasar um pouco em alguma situação, mas você está acompanhando. Então, acho que o mais importante é estar presente, apesar de estar offline, apesar de estar remoto, né? A ideia é estar toda hora conversando, fazendo essas reuniões de alinhamento, principalmente igual o pessoal faz o Daily Meeting, né? É uma metodologia bem interessante, que você monta uma reunião de 10, 15 minutos só para falar como é que foi aquele dia a dia. Isso faz com que as pessoas mostrem o que elas estão trabalhando e percebam que você está ali interessado em ajudar, em colaborar, em não só passar uma tarefa e largar ela na casa dela, e ela faz, depois você só pega o resultado. Porque isso é o que mais faz as pessoas perderem engajamento. Legal. Daily Meet, então, seria o encontro diário, né? Todo dia você faz ali um wrap-up ali, né, para todo mundo ficar na mesma página ali. Exatamente. E isso acho que é também um outro ponto crítico de sucesso, que é a comunicação, né? De você manter uma comunicação fluida, frequente, constante, clara, né? Com o time, né? Uhum. Sim, sem dúvida. E aí, né, indo para a parte de ferramental, né, que hoje a gente tem aí, né, a internet que possibilita aí, né, essa interação por vídeo, por voz, por documentos e texto. De ferramental, o que você recomendaria para o pessoal que gerencia a distância? Então, eu acho que ferramental é uma coisa complicada de recomendar, porque depende muito do tipo de empresa e de projeto que você está tocando. Se você parte do pressuposto que você tem que usar uma determinada ferramenta e ela não é a mais adequada para aquele tipo de projeto que você está fazendo, você acaba perdendo muito tempo. Mas, assim, algumas ferramentas que são bem legais, seria o Trello, por exemplo, e a gente usa muita ferramenta de gamers. Parece engraçado, mas essa área de jogos, eles sempre fizeram esse tipo de reunião online, né, de trabalho remoto, e tem um pressuposto que é bem interessante. Você tem que coordenar pessoas que estão em diferentes locais para agir por exemplo, um jogo de FPS, e tem que agir muito rápido, porque senão o time perde, né? E essa ideia é que tenha toda uma integração e compartilhamento de informação de uma maneira super fluida. Então, uma das ferramentas, por exemplo, que a gente usa para isso é o Discord, que é predominantemente usada para jogo, mas funciona super bem, você consegue colocar 200 pessoas numa conversa e ainda assim gerenciar de uma maneira bem tranquila. E o valor dessas ferramentas de gamers é bem melhor do que a maior parte dessas ferramentas profissionais. E sem dúvida elas não deixam nada a desejar. Eu acho que é até melhor em vários casos. Olha que legal, hein? Boa sacada aí, né, para o pessoal. Porque realmente, né, se a gente for olhar o modo operando, né, de um gamer, aquela coisa tem que ser muito imediata, a comunicação tem que ser instantânea, né? Porque tem que funcionar e rápido. Bem legal. E você já tinha citado algumas outras, você falou agora mesmo do Trello, e quando a gente estava conversando aqui antes de começar o papo, você
tinha citado também algumas que, né, que já não usa mais, mas que passaram aí por você, do Tá, Skype Business, o Zoom, o Slack, a sim. questão do Google Drive para compartilhamento de arquivos. Então, né, tem aí um leque grande de... Você falou do Zorro CRM também, do É, o Sugar Sugar CRM. CRM, isso. Tem Legal. vários. De CRM a gente ainda utiliza bastante, mas a gente está utilizando agora o Agile CRM, que é um CRM bem legal. Mas tem um no mercado que é o Bitrix 24, que ele funciona muito bem também, só que ele precisa de uma certa configuração e treinamento que demora um pouco mais para dar o start. Mas se você fizer tudo que precisa ali, é uma ferramenta sensacional. Também já usamos por um bom tempo. E tem várias outras aí open source, como o Odoo. Na verdade, o Odoo não é um CRM, ele é um ERP completo, tem todos os módulos, inclusive financeiro, pagamento, fornecedor, tudo que você quiser. Mas é uma ferramenta um pouco mais complicada, porque você precisa realmente ter uma manutenção maior e uma instalação mais completa. Mas se você está liderando um projeto que é muito grande, ou a sua empresa precisa de uma ferramenta muito mais robusta, essa é uma ótima dica. Apesar de ser uma ferramenta que você vai gastar um pouco mais para manter, ela vai suprir todas as necessidades. Legal, boa dica, o Udu. É. Bom, Vitor, mais alguma dica que você lembre aí para quem está começando a liderar a equipe remotamente agora nesses tempos de pandemia, de home office? Você quer deixar aí alguma mensagem final? Eu acho que o importante é começar a fazer teste para ver como é que vai ser a sua atividade e não se prender muito a conceito pré-estabelecido, porque é como eu falei, se você não testar, você vai acabar entrando num padrãozinho de trabalho que às vezes não se adequa à sua empresa, e você perde muito tempo e acaba não dando o resultado esperado. Então, eu acho que a grande dica é começar a fazer teste o mais rápido possível, ver qual ferramenta é melhor para você. Perde um dia aí fazendo teste mesmo, instalando a ferramenta, testando e conversando com a equipe, porque às vezes você acha uma ferramenta muito boa, mas a equipe não gosta. Um exemplo que a gente teve foi do Slack. É uma ferramenta sensacional que você consegue indexar a mensagem, ela é super completa. Mas como ela não é uma ferramenta que a pessoa está na mão o tempo todo, como, por exemplo, o WhatsApp, o pessoal usa o tempo todo, ela acabou sendo uma ferramenta que não deu muito certo porque as pessoas não olhavam essa ferramenta na quantidade de vezes que a gente precisava. E aí tinha que criar uma cultura nova para fazer um trabalho simples. Então, eu acho que essa é a grande sacada, você tentar ver qual ferramenta se encaixa à sua cultura e, obviamente, também vai ter que adaptar a sua cultura para trabalhar nesse novo modelo, né? Mas isso aí leva um tempo, né? Porque cultura você não... Até é meio errado você falar que você adapta a cultura. Você adapta processos que vai gerar uma cultura, né? Então, tem que trabalhar nessa parte, acho que a grande dica é começar por aí. Legal, bacana. E você tocou num ponto importante aqui, né? Que você como sócio aí e também, né, é empreendedor, que é um ponto muito importante, independente, né, se é um líder numa grande corporação, se é um líder numa microempresa ou numa startup, que é Uhum. testar, errar rápido, né? Então, É, testou, rapidamente corrige e vamos para o próximo, né? Porque realmente, né, um dos maiores erros é você demorar para, né, para corrigir uma coisa que não vai bem. Obrigado, Vitor, imagina. e boa sorte para você aí. E mais Obrigado uma pela vez participação. aqui, mais uma vez aqui, por contribuir aqui com o seu conhecimento. Imagina, obrigado. Qualquer coisa é só me chamar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu dar um stop aqui.